Cá, fala um pouquinho dos ganhos, que eu acho que ninguém melhor do que a Karina para falar dos ganhos. A gente evoluiu muito como time em questão de organização e como profissionais com a confiança, tá? Então, teve uma definição de responsabilidades, cada um sabe qual que é o seu papel, entende a clareza dos prazos, nos tornamos mais organizados, muito mais organizados, porque hoje uma solicitação de férias, por exemplo, toda a documentação de férias, ela fica dentro do processo. Então, o colaborador, ele consegue visualizar esse documento dentro do processo. Ele sabe que etapa tá, eu solicitei férias. Tá, o RH tem um prazo aí de 72 horas para lançar no sistema para aprovar. Tá com o meu gestor, tenho dúvida, não tenho. Tem as particularidades da lei, que não pode tirar férias antes de 2 dias, e às vezes o colaborador não sabe disso. Quando ele abre o processo de férias, tem todas as informações lá para que ele se oriente. Então, esses foram os ganhos. A gente começou a ter mais propriedade para falar dos assuntos de DP, para falar dos assuntos de recursos humanos com os colaboradores, porque as informações eram muito claras, todos os nossos processos são muito transparentes e que todos podem acompanhar. Então, se ele tem dúvida num processo que ele abriu, ele consegue abrir, ele consegue fazer a busca do processo para saber o status atual desse processo. Então, um ganho foi de que todo mundo fica ciente, todos os envolvidos do processo ficam cientes em que etapa está esse processo. Exato. E mais do que o colaborador, gente, vamos pensar, né, do ponto de vista. A Cá tá falando do ponto de vista de quem tá ali no balcão todo dia. E eu vou falar agora do ponto de vista de quem está tentando olhar tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, né, dentro desses subsistemas. Quando eu preciso ver como que está um processo de férias, porque eu sei que é crítico, está vencendo as férias do colaborador, eu já conversei com o gestor dele, ele precisa sair, eu consigo entrar lá no sistema e verificar que ó, o colaborador já abriu, o gestor já aprovou, a gente já está protocolando isso. Então, um risco a menos, porque a gente sabe que essa pessoa vai sair de férias dentro do prazo, a gente não vai ter problemas com isso. A gente, de uma forma geral, consegue acompanhar onde que os processos estão. Então, isso nos dá mais gestão, mais gerência em cima do que está acontecendo. E um ponto que a Cá não chegou a falar aqui, mas que eu gosto de salientar, é que como as coisas acontecem dentro do processo, a gente acaba tendo mais fluidez, principalmente na comunicação com os gestores. Eu vou pegar de novo o exemplo de férias, porque todo mundo tira férias, e o processo é mais ou menos igual em todos os lugares. Quando o colaborador abre o processo, vai uma atividade lá para o gestor dele aprovar se aquele período tá ok. Né? Muitas vezes eles já conversaram, já combinaram, ó, pretendo sair, tal, posso abrir o processo, enfim. Mas mesmo que isso não acontecesse, vai lá para o gestor dar o de acordo dele. E aí não precisa o RH ir lá e voltar com a informação, porque isso acaba sendo um cotovelo no processo, não agrega em nada, nem nas atividades da gestão, nem do colaborador e nem do time de RH. E é isso que faz a gente ser mais improdutivo, é quando a gente passa a ser cotovelo das coisas, e não quando o sistema está rodando de forma fluida. Então, assim, de uma forma geral, né, melhora tanto para quem está lá no dia a dia, porque consegue verificar no sistema o que está vencendo, quais são as prioridades e se direcionar, se organizar. Mas para quem está fazendo a gestão do ponto de vista da estratégia, também, porque eu sei que o meu time sabe o que é prioridade, sabe o que precisa fazer. Eu consigo olhar agora para a estratégia.